pessoal, todos bem-vindos e bem-vindas, professores e estudantes, né? Aqui na Escola Municipal do Paraaulas Digitais, eu sou a professora Carolina, estamos aqui em mais uma aula de ciências. Hoje nós vamos ver escassez de água, causas, consequências e soluções. Mas eu não estou aqui sozinha, né? Brielle está aqui comigo, fazendo essa acessibilidade aos estudantes surdos, né? Muito bom, Brielle, ter você aqui conosco. E também temos hoje a nossa visita ilustre da professora Cláudia. Tudo bom, professora? Tudo bom, professora Carolina? Queridos alunos, queridos estudantes, espero que vocês estejam nos assistindo, anotem as dúvidas, vão lá e fiquem atentos, anotando tudo que vocês quiserem acrescentar no conhecimento de vocês. Vamos lá. Isso aí, professora Cláudia. Então, gente, vamos dar uma olhadinha aí nesse trecho da música Planeta Água, de Guilherme Arantes, né? Essa música tão importante, já que a gente está falando de água, e água é um recurso tão essencial para a gente, né? Sem água a gente não consegue viver nesse planeta, né? Não conseguiria viver nesse planeta. Então, olha só para esse trechinho. Gotas de água da chuva, alegre arco-íris sobre a plantação. Gotas de água da chuva, tão tristes são lágrimas na inundação. Águas que movem moinhos, são as mesmas águas que encharcam o chão. E sempre voltam humildes pro fundo da terra, pro fundo da terra. Terra, planeta, água. Pois é, gente, olha só. Ele aí nessa segunda parte, né? Ele tá falando um pouquinho aí do ciclo da água, né? Tá falando, ó, que quando essa água vem, encharca o chão, né? Vai lá pro fundinho da terra, formando o quê? Os aquíferos subterrâneos, né? Os lençóis freáticos. Então, olha que bacana. Pois é, então vamos seguir com a nossa aula de hoje. Mas antes, só lembrando a vocês, né? Que se você não consegue acompanhar essas aulas na TV, vocês podem acessar o aplicativo, né, do Educar Recife e também as aulas que estão disponíveis lá no YouTube. Não só as aulas de ciências, mas de todas as disciplinas, de todas as modalidades, tá bom? Então, acessem lá, olha aí, nossa aulinha. Inclusive, sou eu e Brielle aí. Joga aí na tela, Cleitinho, pra gente. Olha aí, eu e Brielle, né? A gente tá muito bonita aí não, né, Brielle? Mas dá pro gasto. Então, vamos seguir. Mês de maio, né? Vamos falar mais uma coisa aqui sobre o mês de maio. A gente já falou do trânsito, já falamos do combate ao câncer bucal, já falamos também do abuso e exploração sexual contra criança e adolescente. E a professora Cláudia vai falar um pouquinho hoje sobre doenças inflamatórias do intestino, né, professora Cláudia? É, professora. Então, o máximo de cuidado até nos alimentos, né, que nós ingerimos, professora, porque muitos têm bactérias e se não forem limpos, né, alimentos que ficam fora de geladeiras, mal conservados. Então, quem tem o hábito de comer fora ou ter que se alimentar fora de casa, então ter bastante cuidado, porque isso é realmente um canal de infecção que podem causar várias infecções intestinais. E é importante que a qualquer momento que aconteça, procurar realmente os postos de saúde para imediatamente, nos casos de diarreia, vômitos, então a desidratação é muito rápida. Então, procurar imediatamente os postos de saúde para realmente descobrir o que é que está causando realmente essas infecções intestinais. Lavar bem as mãos, né, professora Cláudia, quando for se alimentar. Também lavar bem os alimentos, como frutas e verduras, né, que chegam aí na nossa casa. É bom a gente lavar com água corrente, colocar de molho, né, em água sanitária, né, professora Cláudia? Isso aí, Uma professora. colherinha, né, de água sanitária, isso. Que aí já tira um pouco aí, né, de algumas bactérias, né, alguns parasitas que estejam lá, tá certo? Então é importante aí lavar as mãos antes de se alimentar, tá bom? Seguindo, então, você sabe o que significa a palavra escassez, já que nós estamos aqui falando de escassez de água. E o que é escassez? Joga aí na tela, Cleiton, por gentileza. Olha aí, ó. Uma das definições é qualidade daquilo que é escasso ou que escasseia. A número 2 é falta de algo necessário. Olha aí, essa torneirinha aí com essa aguinha descendo, né?
falta de algo necessário. Então, exemplo, escassez de bens alimentares, por exemplo, carestia, míngua, que é diferente de abundância ou fartura. Então, é o contrário aí de abundância ou fartura, né, gente? A gente sabe que a água doce não é um recurso que está disponível em qualquer lugar e a todo momento, né? Então, muitas pessoas passam aí por problemas por conta da falta de água doce, tá? Então, estamos vendo aí esse videozinho onde mostra uma área, né, com água aí, tá vendo? Umas casas construídas perto de um riozinho, né? Alguma coisa assim, ó. Cerca de 2,2 bilhões de pessoas no mundo inteiro não têm acesso à água potável. Olha essa criança aí mostrando, né, tomando uma garrafa d'água que tá vazia, inclusive, né, ele tentando tomar aí a última gota, né? E essa falta de água potável ocorre muito em países em desenvolvimento, né? Nos países em desenvolvimento, a falta de água doce, ela traz o quê? Cerca de 80% das doenças e mortes que ocorrem nesses lugares. É por conta disso, da falta de água doce. Porque também, gente, não é só a questão de tomar água, é questão do saneamento que não existe, né? Então, se você não tem água doce chegando, água potável chegando na sua casa, né? A pessoa vai utilizar algum rio, né, que perto da sua casa, algum riacho, às vezes está poluído por conta de atividades humanas. Então você vai utilizar aquela água que está contaminada e termina sendo uma fonte de doença para você, né? Fonte de contaminação para o seu corpo, podendo levar à morte, dependendo de que doença for, né? Uma situação bem difícil, né, professora Cláudia? Bem difícil. Quando nós observamos 80%, né? 80% nos países em desenvolvimento, né? Então, os países que ainda estão, né, crescendo, né, gente? Não são países de primeiro mundo, né? Podemos dizer assim. E aí, ó, no século XX, esse consumo de água no mundo aumentou mais de 6 vezes. Então, a população mundial está aumentando e a água, que é esse recurso, essa água doce, ela não está aumentando, gente, né? A quantidade de água doce, ela continua a mesma. Então, quanto mais pessoas precisam dessa água, né? Então, vai ficar difícil, já que a gente sabe que essa água doce não é bem distribuída no globo, tá? Então, cerca de 26 países enfrentam aí uma escassez crônica, né? Uma escassez que dura muito tempo, a escassez de água, que dura por muito tempo. E tem uma estimativa aí que até 2025, cerca de 52 países e mais de 3,5 bilhões de pessoas vão passar por essa situação aí de escassez de água. É uma situação bem crítica, né? Olha aí, 2025 já está chegando, né? Daqui a uns anos, poucos anos, e já está nessa situação aí crítica, né? Que coisa. Então, como eu falei para vocês, a água doce no planeta, ela não tem uma distribuição igual, né? Então, vocês estão vendo aí que tem umas partezinhas desse mapa, que tem um filtrozinho, né, vermelhinho, né, passando por cima. Nessas áreas, pessoal, são as áreas onde menos se chove no mundo, né? Então, essas áreas sofrem muito com a escassez de água, tá? Durante o ano. Então, a média é de 0 milímetros, né? Em alguns lugares, tá? Em alguns desses lugares em vermelho. Então, falta água aí nesses locais porque não tem chuva. Então, se não chove naquela área, eles vão precisar buscar água em outros locais que estão distantes. Trazer essa água de fora, assim, também custa dinheiro, né? Então encarece aí, né, para aquele país, para aquela região que está precisando. Então, além de não ter água, ainda tem essa questão do custo, né? E a gente até já falou na aula passada com a professora Isabel da questão da dessalinização, que era uma coisa mais complicada de fazer, né? Que pode até se fazer, mas é muito complicado e também é caro, tá? Então, no Brasil, a gente acumula cerca de 12% de toda a água doce do planeta. E isso é muita coisa para um país só, não é? É muita coisa. Para o tamanho do nosso planeta é demais, tá?
Então, a gente detém aí cerca de 12% dessa água doce. Olha aí nossa bacia amazônica, né? Olha a Amazônia como é bonita. Já temos até ali uma parte desmatadinha, né, professora Cláudia? Que isso é um problema seríssimo, né, nas nossas florestas, não só na floresta amazônica, no norte do país, mas também na floresta atlântica, né? Que segue aí o litoral brasileiro, tá? Pegando o Nordeste, parte do Sudeste do Brasil. Então, a gente tem essa questão do desmatamento. Mas, lá na bacia amazônica, ela detém, né, essa porcentagem altíssima aí de disponibilidade de água. Então, 74% da disponibilidade de água no nosso país está concentrado na bacia amazônica. Olha só que coisa, né, desigual, né? No norte do país, 74% da nossa água está lá, né? E a gente desmatando a Amazônia. Aí, professora, mas que relação que tem a floresta com a água? Pessoal, as florestas, elas cuidam ali, ó, do leito do rio, não, das margens do rio, impedem assoreamento desse rio, tá certo? Então, elas cuidam daquele curso d'água. Quando a gente retira a floresta, a gente também está mexendo com o ciclo da água, que é tão importante, porque as matas, elas retiram a água que está encharcando o solo, né? Aquela água que não foi parar no lençol freático, elas retiram essa água e aí fazem a transpiração, ou seja, retornam essa água para a atmosfera, para continuar o ciclo. Então, isso é muito importante. A gente vai ver isso com maior detalhe mais na frente, tá? Então, como falamos, a bacia amazônica detém cerca de 74% dessa água do nosso país, mas lá só existem cerca de 5% dos brasileiros morando. Olha que coisa desigual, gente. 5% dos brasileiros, a minoria, né? A menor parte da população brasileira morando lá, mas é lá que tem maior quantidade de água. Então, a gente vê nitidamente o quanto que essa distribuição de água no planeta é desigual, né? No nosso país é assim, imagina no planeta inteiro, tá? E, como a gente está percebendo, a água nem sempre está localizada próxima à população que vai necessitar desse recurso para sobreviver. Então, fica ligado nisso aí. Então, quais são as causas para a crise hídrica no mundo e também aqui no Brasil, né? Olha só, desperdício de água. Gente, cerca de 97% da água do nosso planeta é só de oceano, tá? Então, é água salgada. O resto é água doce, cerca de 3%, mas essa água doce não está totalmente disponível na forma líquida, que é a forma, né, que a gente utiliza. Tá também na forma sólida lá nos polos, né, nas geleiras, tá certo? Acumulada lá. Então, vê, se a gente só tem 3%, desses 3%, né, cerca de 2,5% tá em outras formas, né? Então, a gente tem 1% aí no máximo de água doce disponível e a gente ainda desperdiça. Gente, isso é um perigo, hein? Diminuição do nível das chuvas por conta de toda essa situação climática que está ocorrendo no nosso planeta, né? Essas mudanças climáticas por conta de atividades humanas. Então, veja como é um ciclo, né? Uma coisa que está completamente ligada ao ser humano, né? As atividades que o ser humano desenvolve todo santo dia na Terra, está impactando aí nessa questão do ciclo da água, tá? Aumento do consumo de água, então, além de desperdiçar, ainda consome mais. Por quê? Também a população está aumentando, né? Então, crescimento populacional, crescimento das indústrias, da agricultura. A agricultura é uma das atividades que mais utiliza, né? Agricultura, pecuária, tá? Então, toda essa atividade causa essa diminuição aí na quantidade de água, tá? Que é disponível para a gente. Quer falar alguma coisa, professora Cláudia? As ações humanas, professora, elas afetam muito, né? A questão do desmatamento, das queimadas, né? E aí afeta totalmente, fora a questão da poluição. Isso. Então, a gente tem vários fatores, várias ações humanas que causam essa escassez de água e interferem na questão climática. Isso. Então, existem locais que chovem mais, outros locais que chovem menos. Locais que choviam bastante, hoje já chovem pouco. Então, isso está afetando também a agricultura, né? Nós vamos comprar, às vezes, alguma fruta, ela está mais cara, alguma verdura, porque realmente eles estão buscando água de outros lugares, estão investindo mais, trazendo água de distante para
a irrigação. Então, é todo um fator que vai afetando todo o meio ambiente, que o homem tem que estar atento a isso. Né? Para isso, nós temos as ODS aí voltadas, né, que até 2030, voltadas também para a questão hídrica, no mundo inteiro, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Então, as organizações das Nações Unidas, elas já estão muito preocupadas com essa questão hídrica em todo o mundo. Exatamente, e é uma coisa difícil, né? Porque ao mesmo tempo que a gente precisa da agricultura, a agricultura também utiliza muita água, né? A pecuária também, então tem que se organizar isso. A questão das ODS é muito importante, né? Dos ODS, né? São os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, tá certo? São alguns, né? São uns 13, 14? São 17. 17 objetivos aí que nos ajudam a tentar trilhar um caminho, né? Para que o homem não se perca, né, professora? Pra gente, como é que a gente vai viver num planeta sem água, que é um recurso essencial, né? Não dá. Então, além disso tudo que a gente falou, ainda tem a questão que eu disse a vocês, né? Que a maior parte do nosso planeta é formada de água, mas água salgada, água do oceano, né? Água dos mares, oceanos, né? Então, isso é mais uma complicação aí. Então, a professora Cláudia já tinha falado da Organização das Nações Unidas e a gente está vendo aí, ó. Para a Organização das Nações Unidas, água e saneamento básico são um direito universal. Então, todos os países, né, eles têm essa obrigação de fornecer água e saneamento básico para as suas populações. Mas nem sempre isso acontece, né? Então, os países membros da ONU têm esse compromisso aí, né, de até 2030 tentar melhorar essa questão do fornecimento de água, do saneamento básico, né? Porque essa demanda por água, ela exige muito para a produção de alimentos, né? Ela é necessária para a produção de alimentos e termina gerando muito conflito, né, gente? Porque quando falta um recurso tão essencial para a gente, termina que pode levar a esses conflitos entre os países, entre as nações, tá? Então, a crise hídrica no mundo, né, os maiores consumidores de água, ó, agropecuária, né, agricultura e pecuária aí juntos, cerca de 69% de toda a água consumida no planeta é utilizada na agropecuária. Veja só. Nas residências, 12%. Olha que diferença. É gritante a diferença. E as indústrias utilizam 19% desse consumo de água aí no nosso planeta, né? Então, essa crise no mundo, né, a gente tem que pensar um pouquinho sobre as nossas ações, né? Enquanto seres humanos aqui viventes nesse planeta. Crise hídrica no mundo, continuando aí, ó. Principais razões para a falta de acesso à água. A falta de urbanização, crescimento populacional em demasiado, desigualdade social, pobreza, a falta de acesso à educação, ou seja, acesso ao estudo, né? A falta de acesso ao trabalho, tudo isso faz com que a pessoa, quem não tem acesso à educação, quem não tem acesso ao trabalho, termina ficando naquela faixa de pobreza e aí mora em lugares, né, onde não tem saneamento básico. Então, gente, aí já aumenta a quantidade de pessoas que vivem, né, nessa situação, né, de falta d'água, né, escassez de água, porque não recebe, né, não tem como melhorar a vida, né, professora? Quer falar alguma coisa sobre isso? Realmente, essa desigualdade social afeta muito a sociedade como um todo, né? Então, por isso que, através da educação, se tivermos mais acesso à educação, podemos conseguir mais trabalho, podemos ter uma vida melhor para que possamos ter esses serviços essenciais e necessários para o nosso dia a dia. Perfeito. E aí, no Brasil, quais são as principais causas? Ó? Primeira coisa, o uso inadequado do solo. Nessa questão aí do solo, no Centro-Oeste, a gente tem a maior parte de rios e nascentes que são mais importantes aqui para o nosso país. E aí, nessa região do Centro-Oeste, gente, tem o bioma cerrado. E o bioma cerrado é um dos que mais sofre com desmatamento, tá certo? Então, hoje nós temos cerca de 20% só do território, né, lá no Centro-Oeste, que
ainda conserva o bioma cerrado. Então, 80% do cerrado já foi embora aí por conta da agricultura, né? A expansão da agropecuária, né? Não só a agricultura como a pecuária, porque a pecuária, quando você desmata, é para quê? Para colocar os bois lá, né? Caprinos e tudo mais, bovinos, caprinos, suínos e tudo mais. Então, essa expansão da agropecuária consome aí 70% da nossa água, da água do Brasil, né? Quase metade do cerrado totalmente devastado, né? A ausência dessa vegetação faz com que não há proteção para o solo, né? Como eu falei para vocês, gente, ó, um solo, além de proteger a água ali do rio, esse solo, quando ele está desnudo, né? Ou seja, sem a vegetação em cima dele, ele começa a perder mais água do que deveria. Então ele vai ficando um solo rachado, né? Um solo que não dá mais para abrigar nenhum tipo de vegetal ali, tá? Então até para, se a gente quisesse fazer um reflorestamento, ia ter que tratar aquele solo. Veja só que dificuldade, né? Então perde-se nutrientes, perde-se, né, a qualidade do solo, tá? É uma situação bem complicada. E aí, com essa ausência de vegetação, também há uma redução na vazão dos rios, né? Como eu falei para vocês, aquela mata ciliar que a gente chama, que são as plantas que estão ali, né? A matinha ciliar, ela protege o leito do rio, tá? E aí, o desmatamento na Amazônia é a segunda coisa aí, tá? Esse desmatamento na Amazônia. Por que, professora, se ela está falando tanto da Amazônia? A Amazônia é super importante, pessoal, para o ciclo da água do planeta, tá? Não é só pra gente aqui no Brasil, não. Ela influencia o regime de chuvas aqui dentro do nosso país e também em outros países, para você ver como a floresta amazônica é poderosa nessa questão da transpiração da água no ciclo da água, tá? Então, o desmatamento da Amazônia vai afetar aí o regime de chuvas no sudeste, no sul, no centro-oeste do nosso país, falando só de Brasil, né? E também tem a questão dos ventos alísios, que trazem essa umidade do oceano, tá? Então, tudo isso aí está relacionado ao desmatamento da Amazônia. Continuando esse desmatamento, não sei nem onde vai parar, tá? Então, o que acontece, né? Vamos ver aqui, biologicamente, o que acontece com relação ao desmatamento da Amazônia. Vê só. Essa umidade, ela vem chegando na floresta, tá? Vocês estão vendo aí uma florestinha, né? Embaixo tem o nome Amazônia. Então, temos a Amazônia. Quando essa umidade chega, né, na floresta, ela vai cair, né? Essa água vai cair na floresta em forma de precipitação. Que é isso? Chuva, né? E aí, essa água, quando cai no solo, vai infiltrar no solo natural, tá tudo certo. Então, essa água infiltra no solo e eu disse a vocês que boa parte dessa água pode formar os lençóis freáticos, lembra disso? Pois é. Então, infiltrou no solo, beleza. Olha ali as raízes da árvore, né, no solo, dá pra ver. Aí agora, gente, o que acontece? Esse solo começa a ficar encharcado, tá? E aí essas raízes fazem o quê? Vão drenar essa água do solo, tá? Então, vai drenar essa umidade excessiva do solo, tá? Isso é uma coisa boa. Então, quando ela drena, ela vai fazer o quê? Vai jogar essa água de volta para a atmosfera através da transpiração das folhas, tá? Então, essa transpiração joga essa água em forma de vapor, ou seja, a água no estado gasoso para a atmosfera, tá certo? E quando esse vapor vai subindo na nossa atmosfera, o que acontece com ele? Quando ele chega lá em cima, que a temperatura vai caindo, esse vapor vai condensar. O que é essa condensação? A condensação é o seguinte, ó, o vapor de água é a água no estado gasoso, não é? Pronto, então quando chega numa temperatura que vai diminuindo, né, o calor ali vai baixando, então vai diminuindo a temperatura daquele vapor d'água, ele passa do estado gasoso para o estado líquido novamente. E é aí que volta para a Terra de novo em forma de chuva, tá bom? Então as nuvens fazem essa vez aí, né, pra gente das chuvas, né? As nuvens trazem essa chuva pra gente. Depois que a vegetação largou essa transpiração, né, esse vapor d'água de volta na atmosfera, tá? Então, esse ciclo fica nesse ciclo eterno, tá? De umidade e chuva.
que traz a nossa água de volta para a terra, tá? Então, se a gente desmata a Amazônia, o que é que vai acontecer com esse ciclo? Esse ciclo vai ser quebrado, né? Então, sem vegetação, gente, não tem transpiração, não vai ter chuva, acabou. Não é isso, professora Cláudia? É isso, professora. Então é isso que o mais acontece e muitas pessoas acham que como temos o ciclo da água, essa água nunca pode faltar. Mas se continuarmos desmatando, né, agredindo o ambiente, realmente essa água um dia pode faltar. E além dessa história, né, do desmatamento em si, nossos rios, né, que contêm essa água no estado líquido, ainda são poluídos? E aí, gente? As indústrias, ao invés de tratarem, né, muitas indústrias ainda não tratam a água que é utilizada, né, em seus processos, né, dentro da indústria e terminam jogando resíduos dentro dos nossos rios. E esses resíduos param nos nossos rios? Não. Eles vão seguindo o curso. O rio vai desaguar aonde, professora Cláudia? Onde é que o rio deságua? No mar, né? No mar, gente. Então, ó, desagou no mar. Depois ninguém sabe por que acontece aquela história dos microplásticos, não é, professora Cláudia? É isso. Pois é. Agrava muito, né? Agrava muito. Essa poluição, ela vai parar toda nos oceanos. E aí tem aquela questão toda com tartarugas, com peixes e tudo mais, né? Esse plástico vai demorar muitos anos aí para se degradar. E ele vai se degradando, gente, ele some? Não, ele vai virando microplástico. E esses animais vão consumindo até parar onde? Parar lá no nosso mercado, né? Um peixe que consumiu aí um microplástico, vai parar dentro dele, fica lá e tudo mais. Beleza, né? Muito bom, né, não, professora? É isso aí, professora. É, legal, Fico assim, revoltada mesmo, porque é um recurso que a gente não tem como viver sem ele, né? Não tem como. Então, assim, vamos se ligar, gente. O que é que a gente pode fazer, né, para melhorar isso aí? Primeiro, gente, o que a gente tem nas nossas mãos é a água que a gente utiliza todos os dias no nosso cotidiano. Então vamos prestar atenção, galera, diminuir esse desperdício de água. A água é super importante pra gente, tá? Não é só o hoje não, gente. E as outras gerações, a gente precisa pensar nas outras pessoas também, não é só na gente. Ah, daqui que a água acabe, eu já fui embora, já morri. Não, a gente tem que pensar, né, na espécie humana como um todo, né, nos animais. Os animais têm nada a ver com isso, né? O ser humano exercendo as atividades aí, né, sem pensar nas consequências. E aí todo mundo paga por isso, não só os seres humanos, mas como todos os animais aí no nosso planeta, né? Quer comentar alguma coisa, professora Cláudia? Estamos já chegando no finzinho da nossa aula. Eu queria que eles conscientizassem mais em casa, né? Realmente tentassem gastar menos, né? Estragar menos a água, cuidar também do meio ambiente, evitar poluir mais, não é? Para que o ambiente da gente, ele realmente a gente possa dizer, não, eu estou fazendo a minha parte, problema de quem não está fazendo. Então, conscientizar todo mundo em casa, os vizinhos, isso já é um grande avanço. Perfeito, exatamente isso, gente, né? Conscientizar as pessoas próximas a você. Então, joga na tela aí, Cleitinho, por gentileza. Olha aí, ó. Com o desmatamento, a floresta perde a capacidade de manutenção da umidade atmosférica. E esse ciclo é interrompido. Então, vamos prestar atenção aí, gente, nessa água que chega pra gente todos os dias, né? E aí nem sempre chega todos os dias, ainda tem isso, né? Então, vamos cuidar desse recurso tão importante, tá? Então, o que foi que a gente viu hoje? Ah, prof, nós vimos hoje, ó, países em crise hídrica, né? Distribuição de água no planeta, a crise mundial, né, hídrica, de escassez hídrica no Brasil e no mundo e as suas causas e consequências, tá? Soluções nas nossas mãos, já falei pra vocês, né? Vamos cuidar do desperdício de água, tá? Preste atenção aí, tomando banho, escovando os dentes, lavando o prato, todas essas atividades que a gente faz na nossa casa, vamos cuidar, tá bom? Vamos despedir, professora? Tchau, tchau, pessoal. Muito obrigada pela presença de vocês. Obrigada, professora Carol, por essa aula. Muito legal. Qualquer dúvida, entre em contato com o seu professor da sua escola de origem, gente. Perguntem a ele, façam discussões em sala de aula, tá?
é muito bacana essa interação de vocês com a gente e com seus professores, tá? Obrigada, professora Cláudia. Obrigada, Brielle. Um beijo para vocês. Até a próxima aula. Tchau.